E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o livro de Vadim Zeland, da sacerdotista Tufet. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui eu acho que não tem em português, pelo menos eu procurei e não achei. Então eu li em inglês mesmo. Se você tem essa habilidade de ler em inglês, recomendo muito a leitura desse livro, ele é realmente muito bom. Ele é um pouco parecido, assim, em algumas questões com o Transurfing, né? É do mesmo autor do Transurfing, porém esse aqui ele tem uma pegada um pouco diferente, uma visão um pouco diferente. E o Transurfing, ao meu ver, ele é muito bom para quem nunca leu um livro de metafísica, nunca leu um livro de como criar sua realidade. Ele é muito fluido, muito gostoso, ele tem umas explicações que são muito boas para você lidar com a vida de modo geral, entendeu? Não é apenas como criar sua realidade, como escolher sua realidade. Ele traz um quentinho no coração e uma forma de você lidar com a vida de um jeito mais positivo, digamos assim, e estratégico até. Aqui também tem estratégias, mas a Tufet ela é um pouco mais direta ao ponto, entendeu? Ela é um pouco mais papo reto, sem muita enrolação, entendeu? E bem técnica até. Então, para começar o resumo desse livro, né, se vocês verem aqui o subtítulo é Live Stroll Through a Movie, que basicamente significa um passeio ao vivo pelo filme, né? Ou um passeio consciente pelo filme. Então aqui dentro desse livro, ela vai colocar a realidade, ela vai trazer o exemplo, né? Uma perspectiva da realidade, como a realidade sendo um filme que a gente escolhe assistir. Então, quando você pega para assistir um filme, por exemplo, você vai assistir Harry Potter. O Harry Potter, ele já tem todo o roteiro dele, o filme já está todo gravado, tudo que aquele personagem vai viver já está pronto, né? Dentro daquele rolo de filme, né? Digamos assim, que hoje em dia não é rolo de filme, né? Dentro daquele arquivo de vídeo, o filme já está todo pronto, tudo que aquele personagem vai viver já está pronto. Então, da mesma forma, é com a gente. Aquilo que a gente escolhe viver é como se fosse um filme que a gente escolhe viver dentro dos infinitos filmes que existem disponíveis no universo. E todos esses filmes infinitos, eles estão arquivados, digamos assim, em um lugar real e físico, digamos assim, da realidade, né? Que a gente não tem como entender. Ela fala assim, não cabe você entender como que isso acontece, né? Mas basicamente é como se Deus, né, o Criador, retesse e tivesse todos os filmes, os infinitos filmes e possibilidades da realidade arquivados. E uma forma fácil de você entender como que você vive esses infinitos filmes é o sonho. Quando você sonha, você tem acesso a infinitas possibilidades de filmes e você assiste, né? A sua alma tem a liberdade de assistir porque a sua razão, ela baixa a guarda, então você não questiona muito a possibilidade ou a impossibilidade das coisas. Então você vive tudo muito aleatoriamente e livremente no mundo dos sonhos. Porém, a nossa vida aqui, ela funciona exatamente da mesma forma. Nós também estamos vivendo esses filmes infinitos. Nós também estamos o tempo inteiro escolhendo o nosso destino, né? O nosso filme a ser vivido, a ser experienciado. A diferença é que aqui as coisas levam um pouquinho mais de tempo para elas acontecerem e depende muito da nossa visão de mundo, ou melhor, das nossas crenças, do que a gente acredita ser possível para que a gente manifeste determinado objetivo. Então, basicamente, esse livro ele vai ensinar você a manifestar uma realidade que você queira, né? A escolher uma realidade que você queira viver e realmente manifestar ela, e como manifestar ela. Então, eu vou trazer isso até o final desse vídeo, que é basicamente a ferramenta da trança de Tufet, né? Mas ela também traz outros insights, assim, muito interessantes. E o começo de tudo, né? O começo do livro, então, ela traz essa perspectiva de filme e ela sugere que você faça um passeio ao vivo ou faça um passeio consciente pelo filme. Seria você estar realmente presente, conectado consigo mesmo, tendo a consciência de quem você é e tendo a consciência da realidade. Isso é um treino para você ver a vida desse lugar de espectador, né? Digamos assim, desse lugar como se você estivesse na cadeirinha do cinema assistindo um filme. Você cria um distanciamento do filme, você se desidentifica, você tem a consciência de que a vida se comporta como um filme, digamos assim, e que você é um dos personagens, né, participando daquele filme, mas ao mesmo tempo você é
o que está assistindo o filme, né? Isso por si só já vai treinar a sua autoconsciência, né? A consciência de si e da realidade ao seu redor. Ela diz, inclusive, que quando você faz isso e você caminha pela vida e você interage com as pessoas, é como se as pessoas vissem um brilho diferente em você, né? É como se você estivesse exalando um brilho, sabe? Algo diferente. Isso realmente acontece, porque quando a gente está presente, é um feeling diferente que a gente passa, tá? Então, a primeira sugestão dela é essa, né? Para você começar a se tornar autoconsciente. Depois disso, ela vai trazer as ferramentas de cocriação da realidade, de realmente você escolher a sua realidade. Então, ela vai explicar o seguinte, que o problema da gente, né? O problema que a gente não consegue realizar os nossos sonhos é que a gente fica muito focado no momento presente. E ela explica que o presente, ele basicamente já aconteceu. É tão rápido o momento presente que é quase como se ele já fosse um passado. Ele realmente já aconteceu. Então não adianta você tentar mudar as coisas aqui, no momento presente. Você tem que se preocupar muito mais com lá na frente, com o futuro, não de uma forma ansiosa, tá, meus amores? Mas assim, já vou chegar lá. Você se preocupa muito mais com o futuro do que com o presente, porque o presente, ele realmente já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Então, se você ficar emaranhado nos problemas aqui do presente, você nunca vai chegar na solução, ou você nunca vai realmente mudar as coisas na sua vida, porque você vai focar mais ainda nisso que está acontecendo aqui agora e vai, projetar isso para o futuro, né? Então, você vai ficar sempre nesse mesmo looping. Aí, ela vai explicar o seguinte, para você mudar a sua realidade, para você mudar a sua vida, você tem que escolher o futuro. Você tem que escolher o que você quer viver no futuro e projetar esse futuro e se preocupar mais em pensar e imaginar esse futuro do que as coisas que estão acontecendo no agora. E que isso está ao seu dispor. A escolha do que você vai viver lá na frente está ao seu dispor. Porém, o roteiro, o como isso vai acontecer, nada tem a ver com você, nada tem a ver comigo. Isso, o próprio universo, ele vai dar um jeitinho de fazer acontecer. Aqui ela explica que basicamente assim, você não tem como mudar o roteiro, você não tem como escolher como as coisas vão acontecer, você tem como escolher o que você quer viver, mas como as coisas vão se desenrolar é um roteiro automático, digamos assim, do próprio universo. Quando você vai assistir um filme, o Harry Potter, não tem como você mudar o roteiro já está pronto, entendeu? A história toda já está pronta. Então você apenas assiste. E é basicamente isso que a gente deve fazer com a nossa vida. A gente escolhe o que a gente quer viver e a gente simplesmente se permite assistir ao filme. Ah, beleza. Aí você vai seguir o roteiro para chegar naquele lugar que você quer. Para isso, aí você vai usar a sua intuição. A cada momentinho, a realidade ela vai trazer para você exatamente a cena, exatamente o take que você tem que fazer, que você tem que gravar para formar esse filme que vai te levar a realizar esse sonho, esse objetivo que você quer realizar, tá? E ela fala que no momento em que você começar a se preocupar muito mais com o futuro, digamos assim, com onde você quer chegar, sistematicamente focar na sua cabeça onde você quer chegar e se permitir ser guiado pelo roteiro, automaticamente você ganha controle sobre o roteiro, digamos assim. Mas que se você não faz isso, se você não se projeta no futuro, se você não foca na onde você quer chegar no futuro, você vai ficar sempre preso no roteiro, porque ela diz assim, o roteiro vai acontecer independente. Você queira ou não, você sempre vai estar sendo roteirizado. O universo ele sempre vai estar te colocando num roteiro, porque ele precisa organizar a vida, ele precisa organizar as coisas, os eventos, né? Então você vai estar sempre sendo guiado por um roteiro. A diferença é que quando você escolhe o que você quer viver, você meio que também escolhe os roteiros que vão te favorecer para chegar até lá, né? Então, quando o roteiro vier, você vai sentir ele como uma intuição, que todo mundo aqui sabe como é que é, né? Muitas vezes a gente quer, provavelmente você já viveu alguma experiência assim que foi tranquila, né? Que não era uma coisa que você queria muito, uma coisa aleatória assim que você queria e de repente, de alguma forma, aquilo ali veio e aconteceu. Por quê? Porque você não estava preocupado, você não estava insistindo em expectativas, você não estava colocando pressão sobre aquilo, né? Então aquilo simplesmente se manifestou facilmente, porque o roteiro simplesmente aconteceu e quando você viu, você já seguiu o roteiro e chegou
nesse lugar, nessa coisa que você queria. Quando você escolher o seu objetivo, tenha em mente algo que seja realmente genuinamente seu, que seja algo que faça a sua alma feliz, né? Que te inspire realmente. Geralmente o nosso objetivo, quando ele vem da alma, quando ele realmente é algo que faz sentido pra gente viver, ele vai beneficiar a gente, mas também vai beneficiar ao nosso redor. Porque o universo é muito colaborativo, né? A natureza inteira, ela é muito colaborativa. As florestas grandes, né? As raízes se conectam entre si, tem uma rede de fungos, uma rede de... Enfim, ali embaixo, que uma transmite nutriente para outra que a outra está precisando. Então, o universo ele funciona dessa forma colaborativa. Muito provavelmente, aquilo que você deseja fazer, que te inspira, que te realmente aquece o coração, de alguma forma vai contribuir para o universo. De alguma forma é o que o universo precisa também, tá? Então, sim, você vai ter objetivos que vão vir muito mais da sua mente racional, porque você acha que precisa de tal coisa. Isso faz parte também, tá, gente? Entenda assim, se você tiver um objetivo já agora, que seja genuinamente seu, porém você não sabe, você não tem tanta certeza, mas de alguma coisa você tem certeza. Foca nisso que você tem certeza que é genuinamente seu, e mesmo que você não sabe, por exemplo, às vezes você quer viver um estilo de vida X, mas você não sabe exatamente como, você não sabe com o que você vai trabalhar, você ainda está meio perdido nesse sentido. Não se preocupe. Primeiro foca nisso, que você já tem certeza, nesse estilo de vida, nessa coisa que você já sente que é da sua alma, e permita que a vida ela vai te guiando, ela vai te trazendo insights, ela vai te colocando no caminho. Como eu disse, né, o roteiro ele vai acontecer independente de qualquer coisa, né? Então, tá tudo bem de vez em quando você se perder um pouco no meio do caminho, porque leva tempo, entende? Para você chegar nesse lugar, para você chegar no seu objetivo, você tem que se tornar um outro ser, né? Um outro corpinho, um outro avatar. A sua alma se mantém a mesma, da mesma forma que quando você assiste Harry Potter, você assiste Harry Potter e você se mantém aqui. O Harry Potter tá acontecendo ali. Se você pegar para assistir o Homem-Aranha, você continua sendo a mesma pessoa, assistindo o Homem-Aranha. Se você pegar para assistir Jogos Vorazes, você vai continuar sendo a mesma pessoa assistindo Jogos Vorazes. Você tá entendendo? Então, você continua o mesmo, sua alma continua a mesma. Mas o seu objetivo pode ser que ele exija um personagem, um avatarzinho, por exemplo, diferente, que talvez tenha passado por algum aprendizado que você ainda não viveu no personagem atual que você tá, e que você precisa passar por essa experiência. Quanto tempo isso vai levar? Não cabe a você recorrer, não cabe a você querer controlar isso, entendeu? Deixe o scriptzinho acontecer, foque no que você quer, no que você quer manifestar e deixe o como acontecer. Certamente, tudo que você vier a viver, e coloca isso para você como uma crença, agora como uma frase, um mantra diário. Todas as coisas cooperam para a minha evolução e para o aprimoramento do meu ser. Tudo coopera para o meu bem. Porque é de fato isso que acontece, tá? E treine a sua mente a observar a vantagem, né? Ela dá essa dica. Observe a vantagem em tudo que acontecer. Tudo que estiver acontecendo na sua vida, qual é a vantagem disso? Aconteceu uma coisinha perturbadora. Qual é a vantagem disso? O princípio da coordenação, né? No Transurfing ele chama o princípio da coordenação, que é basicamente você ver a vantagem ou o positivo em todas as situações, porque é você quem está dando o significado. E ela diz como vantagem, né? Tipo, qual é a vantagem disso? Em que isso me beneficia? Né? O que eu estou aprendendo aqui com essa situação? Então coloque isso como um objetivo e esse mantrinha, né, de que todas as coisas estão cooperando para a sua evolução e para o aprimoramento do seu ser, para você chegar nos seus objetivos. E se você não tem muita clareza ainda do que você quer, continue aplicando isso, porque isso vai transformar a sua frequência e você vai surfar e começar a ouvir melhor, né, a sentir melhor os passinhos, né, o roteiro, o passo seguinte do roteiro que vai te levar mais próximo da sua versão mais legal, mais bacana, porque a sua alma sabe, tá, meus amores? Você talvez possa não saber aqui na sua cabecinha, mas a sua alma, ela sempre sabe o que vai ser muito bacana para você, e o Criador, né, Deus sempre sabe também o que vai ser muito bacana para você, porque Ele já te deu essa inspiração, Ele já te deu essa essência que é da sua natureza, então você vem, se você se permitir, né, escolher isso, e você tem esse direito, você pode isso, se permita isso, você vai chegar nesse lugar e você vai encontrando ali, realmente, você vai refinando, né, essa realidade conforme você vai escolhendo primeiro, beleza, nesse momento eu consigo entender que isso realmente vai me fazer feliz, isso realmente tem a ver comigo, tem a ver com a minha alma.
vou escolher e vou focar nisso aqui por enquanto. E vai deixando as inspirações acontecerem, não tenha medo de fazer coisas que talvez pareça que não faça sentido nenhum naquele momento. Por quê? Porque ela fala também, né? Uma coisa que é muito importante, se você não sabe exatamente o que fazer, é você se autodesenvolver. Então, estude alguma coisa, faça o autodesenvolvimento do seu corpinho, né? Do seu personagem. Por quê? Porque isso vai te manter em movimento, e o movimento é algo muito importante dentro do universo e dentro da manifestação, porque senão você estagna, né? A gente não foi feito para ficar parado, a gente foi feito para esse movimento, para essa evolução e para esse aprimoramento constante. Então, se você não sabe exatamente o que fazer, cara, sei lá, se você botar um objetivo de fazer uma academia, por exemplo, faz uma academia. Isso já é um autodesenvolvimento. Ou começa a estudar uma coisa aleatória, que seja, entendeu? Uma coisa por um hobby, por exemplo. Pega um hobby, né? Aprende a patinar, por exemplo, e coloca isso como objetivozinho para você se manter num certo movimento. E a vida, ela vai, às vezes, no meio desse hobby, você vai conhecer alguém que vai te falar alguma coisa que vai pum, 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 começar as coisas a encaixarem, entendeu? E se você sente inspiração de fazer um curso X, de aprender tal coisa, um idioma, aprenda, entendeu? Se permita esse autoaprimoramento, porque isso vai te manter em movimento e vai fazer com que você vai se permitindo entrar nas sincronicidades, né? Uma coisa importante ressaltar aqui, que eu vou trazer o Bashar, que eu sempre vou trazer o Bashar, é o seguinte: você está escolhendo o que você quer viver da sua vida, você está escolhendo o seu objetivo ou você já tem ele definido. O como isso vai acontecer e os passinhos, um de cada vez, até você chegar nesse lugar, tem muito a ver com o que te empolga, tem muito a ver com a sua inspiração, com aquilo que te traz uma vontade genuína. Nossa, eu quero muito fazer isso, quero muito aprender tal coisa. Não sei porquê. Vai e faz, entendeu, meu amor? Vai, se você tem a oportunidade, siga sempre o seu entusiasmo, sempre a sua empolgação, porque é a frequência mais próxima do seu eu superior, da sua alma. E a sua alma, ela enxerga o roteiro inteiro. Ela enxerga como que tudo vai acontecer. Ela tem essa habilidade. Você, na sua cabecinha aqui, não. Mas a sua alma tem. Então, aproveite e siga essa inspiração, siga essa empolgação, porque a alma, ela é muito brincalhona, ela é muito leve, ela é espontânea, ela é entusiasmada, né? Então, o entusiasmo é realmente a frequência mais importante. E sempre que você se sentir um pouquinho desanimado, se você estiver meio para baixo na vida, antes de você dormir, faça uma oração, ou não sei qual é a sua fé, mas converse com a sua alma e fala: alma, durante a noite hoje, durante nossos sonhos de hoje, faça uma manutenção do meu ser, faça uma manutenção da minha mente, cure em mim tudo que precisa ser curado, todos os pensamentos negativos que eu tive hoje, corrija isso para o meu futuro, remova isso da minha linha de tempo. Vamos equilibrar a nossa energia e me permita acordar amanhã com mais entusiasmo. Então vamos fazer uma limpeza, uma faxina geral, porque amanhã eu vou acordar mais entusiasmado, mais animado, com mais vontade de viver, inspirado a fazer o que eu quero fazer, inspirado a estudar tal coisa, a fazer tal hobby, ou a fazer coisas legais. Enfim, eu vou simplesmente acordar com amor pela vida, porque tem momentos que a gente fica meio desanimado na vida, né? Então é sempre bom a gente contar com a nossa alma, com o nosso eu superior, com Deus, ou seja lá qual for a sua fé, para restaurar a nossa energia. E você pode fazer isso, e durante o sonho, né, a sua alma, ela viaja pelas infinitas possibilidades, então ela pode viver infinitas coisas para poder curar todo o seu ser, fazer uma manutençãozinha aqui do seu ser, para você acordar já no dia seguinte maravilhoso, ok? Bom, meu povo, então agora vamos para a técnica da trança de Tuft. É uma técnica um pouco complexa de ser explicada, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês entender o que é trança, né? A trança, ela descreve como um chakra, né? Um ponto de energia. Primeiro ela explica que nós temos 2 pontos de intenção, a intenção interna e a intenção externa. Isso também fala muito no Transurfing, né? A intenção interna seria essa região aqui da cabeça, né? Esse córtex pré-frontal, que é a nossa intenção de realizar as tarefas do dia a dia, né? É a força que a gente tem para realizar as coisas no dia a dia. E a intenção externa seria essa intenção, ela descreve como externa porque é como se estivesse fora da gente, não é a gente, não pertence a gente, mas ao mesmo tempo pertence a gente, entendeu? E onde está esse ponto de intenção externa? Ela diz que está um pouco distante da coluna, que é como se fosse um chakra aqui do lado de fora, entre os 2 ombros. Então, é mais ou menos por aqui, entendeu? Do lado de fora mesmo.
E aí, o que que é a trança? A trança é basicamente uma trança energética, digamos assim, é como se fosse um fio de energia que desce pela coluna e que quando a gente coloca a atenção na trança, ela se eleva, é um fio de energia que se eleva e ele chega nesse ponto de intenção externa. Então, a intenção externa, esse ponto, ele está na ponta da trança, entendeu? Então, basicamente ela fala o seguinte: essa ferramenta é uma ferramenta que vai iluminar o frame futuro. Ou seja, você vai estabelecer para você um objetivo e você vai visualizar ele através da trança. O que a trança vai fazer? A trança ela vai realmente projetar como se fosse um projetor do filme. Então você colocou o slide daquele filme e a trança joga a luz e projeta esse futuro, entendeu? Esse take, esse framing que você escolheu. Então, o uso da técnica da trança de Tuft é basicamente você vai parar, respirar, ficar consciente, ficar presente. Isso você pode fazer caminhando, inclusive eu amo fazendo caminhando, porque parece que eu sinto realmente o chakra mais, tipo, como se a trança estivesse muito aqui mesmo. Ela fala que é para você sentir como se fosse uma trança mesmo, entendeu? Enfim, você vai estar consciente da realidade, você vai botar a sua consciência aqui na trança, você vai sentir ela elevar. Uma dica é a respiração. Você pode inspirar e ao expirar você sente a trança se elevando e você vai manter a consciência na trança e você vai manter a consciência na ponta da trança, né? Nesse ponto, ela falou que não importa se você sentir que está mais perto da coluna, se está mais longe. O importante é que você bote a atenção aqui e que você sinta essa energia um pouco aqui do lado de fora do seu ombro, tá? Da sua coluna. E aí, uma vez que você tá com a sua atenção aqui, aí você vai imaginar, falar em voz, enfim. Você vai realmente criar o cenário ali do seu futuro e do que você quer viver, do que você quer manifestar na sua vida. Então, mantendo a atenção da trança, você vai projetar o seu futuro. Então, a trança ela vai funcionar como esse projetor. Ela vai iluminar o frame futuro. Gente, uma coisa aqui sobre a trança, tá? É uma coisa impressionante. Se você já tem um pouquinho de habilidade, de alguma questão mediúnica, de alguma questão de visão remota do futuro, cara, quando você começa a compor a sua realidade, ela fala sobre compor a realidade, né? Compor a sua realidade usando a trança, tem hora que umas coisas do nada vêm na sua cabeça, entendeu? Então, tipo assim, você imaginou um cenário, tá? Eu já imaginei, tá? Eu já imaginei alguns cenários. E aí eu imagino aquele cenário. Ele começa de um jeito. Ele começa com o que a minha mente criou ali naquele momento. E aí, eu vou fazendo esse exercício e ela fala que você tem que fazer isso sistematicamente. Então, quanto mais vezes ao longo do dia você conseguir, melhor. Mas eu recomendo muito que você faça de manhã e à noite, pelo menos, tá? Você faz esse exercício. Mas ao longo do dia, você tá caminhando na rua, faz também com música. Eu amo uma música que te inspire, que te coloque nesse estado disso que você quer viver, né? Que provavelmente é algo gostoso, prazeroso. Bota uma música, ativa a trança, né? Pensa, bota o foco na trança e na sua intenção externa ali, no seu ponto de intenção externa e faça essa visualização, tá? Enfim, e aí você começa com um cenário e aí do nada vem um elemento assim que você não tinha visto e você fala, nossa, mas isso aqui vai vir também? Ou isso aqui tá me dizendo algo sobre isso. Então, às vezes você não sabe o que você quer trabalhar, por exemplo, mas você sabe o que você quer manifestar. Ou o estilo de vida que você quer viver. E aí, no que você começa a pensar naquilo, do nada te vem alguma coisa que tem a ver com o trabalho que você vai fazer naquele objetivo que você quer realizar, você tá entendendo? É uma coisa meio assim, tá? Enfim, aí você pode brincar com isso, brincar com essa realidade e escolher se aquilo faz sentido pra você ou não, né? Pode vir uma coisa na sua cabeça que não tem a ver com você, mas geralmente vem de uma forma muito assim, boom, igual uma cena de sonho mesmo, uma imagem muito real, muito viva. Sabe? Eu achei muito incrível essa ferramenta porque realmente parece que ela aprimora a nossa intuição, sabe? A nossa capacidade de realmente intuir as coisas. É um treino muito bom para intuição. E quando você está caminhando, eu acho mais fácil, por quê? Porque a gente está indo para frente. Então, quando a gente está indo para frente, é mais fácil botar a atenção para trás e a atenção ficar fora. Né? A sensação que dá é como se você tivesse saído um pouquinho do seu corpo, entendeu? E a sua visão fica meio que amplificada, assim, você sai um pouquinho do seu corpo. É como se você estivesse realmente vendo, assim, as coisas do lado de fora, sabe? De um espectador. De uma forma muito simbólica, tá, gente? Que eu tô falando aqui, mas é essa sensação. E ela diz que essa intenção externa é a força
que realmente cria a realidade, né? Que realmente projeta o futuro e compõe a sua realidade. Ela usa muito esse termo de compor a realidade, e aqui eu posso até fazer um paralelo com o transurfing, né? No transurfing ele tem a técnica do slide, que é basicamente a técnica de visualização, né? Você se visualizar na cena. Na técnica do slide, ele pede especificamente que você se visualize na ação da cena. Então, se você quer um carro, por exemplo, você vai se visualizar ligando o carro com o volante ali, né? Dirigindo o carro, você dentro do contexto da cena, né? Mas ele não tem essa ferramenta da trança, né? E essa ferramenta é muito boa porque ajuda você a desligar um pouco esses pensamentos, né? Quando você coloca a sua atenção ali no ponto de intenção externa, tá? E se você quiser usar a técnica do slide, ela basicamente funciona da mesma forma. Basta você visualizar você mesmo no cenário e manter isso ao longo do dia sempre o mais que você conseguir, tá? Por quê? Porque dessa forma você vai criar o hábito de projetar o seu futuro e focar a sua atenção no frame do futuro, ao invés de ficar preocupado com o frame que está acontecendo aqui nesse momento. Então ela fala uma coisa muito interessante, que o treinamento melhor para você fazer isso é você compor a sua realidade, ou seja, visualizar o frame futuro nas coisinhas pequenas do dia a dia. Então se você vai, sei lá, fazer uma comida, já projeta esse futuro, projeta o frame futuro disso. E ela diz também que sempre que você estiver esperando por alguma coisa, ou pensando em fazer alguma coisa, e imaginando alguma coisa, assim, independente do que for, componha a sua realidade. Ou seja, visualize aquilo o melhor possível, né? Visualize aquela situação se desenrolando da melhor forma possível. Ou sempre que você tiver um problema, visualize esse problema sendo resolvido da melhor forma possível. Mesmo que não seja daquela forma que vai ser resolvido, imagine e projete esse futuro, componha a sua realidade, né? Compor a realidade é o que realmente a gente aprende aqui com a Tuft, né? Ao invés de esperar, componha. Ao invés de se preocupar, componha a sua realidade. Esse é a frase que ela mais usa, assim, né, no livro. To compose the reality. Então, gente, basicamente é isso, tá? Eu acho que compartilhei aqui o resumo, realmente, desse livro. É um livro bem complexo, assim, porque vai me vindo várias coisas na cabeça, mas não dá pra colocar tudo aqui no vídeo, né? São vários exercícios, são vários insights que você tem ao ler esse livro. Se você tem conhecimento de inglês, né, para ler em inglês, recomendo muito que faça a leitura, mas se você não tem como ler em inglês, lê o Transurfing, porque o Transurfing já vai ser excelente para sua vida, tá? Realmente é um livro que me surpreendeu muito, eu gostei muito de ler e tem me ajudado muito, assim. É um livro que você lê e você se inspira, sabe? Ele te mantém num estado inspirado, te mantém num estado positivo, que por si só já é algo muito bom, tá? Eu espero que realmente você possa aplicar essa técnica da Transit Tuft. Leia o livro, leia Transurfing, para você se aprimorar nesses conhecimentos e teste. Teste porque realmente funciona. Ainda mais com coisinhas pequenas, né? Com coisas que não vão de frente, né? Não batem de frente com a sua visão de mundo, porque isso é um detalhe também, né? Se você tem um objetivo e você acha que ele é impossível, ou que você não acredita que aquilo realmente possa acontecer, ou que você não acredita que esse tipo de técnica pode funcionar, de fato não vai funcionar, porque vai bater de frente com isso, né? Vai bater de frente com essa sua crença e com essa visão de mundo. Então você tem que expandir a sua visão de mundo também para você começar a trabalhar com essas ferramentas, tá? Mas vale muito a pena, vale muito, muito mesmo, porque é uma forma de você também não se preocupar com o que está acontecendo agora, sabe? Com os probleminhas do agora. Você simplesmente projeta seu futuro, projeta seu futuro. Eu não sei como que eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Entendeu? Crie esse cenáriozinho de onde você quer chegar e coloque isso na sua cabeça, projete isso pra frente, projete. Você já escolheu o filme, você tá entendendo? Não se preocupe com o roteiro. O roteiro, ele vai se manifestar automaticamente, você não precisa se preocupar. Claro, você não vai ficar o dia inteiro só imaginando e você não vai tomar nenhuma ação. Você vai tomar ação, mas a sua ação, ela vai ser uma ação realmente, assim, muito intuitiva, muito inspirada, muito fluida, muito natural, e você vai fazer ela sabendo que você tá assistindo o filme, entendeu? Inclusive no livro ela fala da ilusão da ação, né? Que é quando a gente tá tão dormindo, né? Nesse sonho acordado que é a vida, que a gente se esquece de que a vida se comporta como um filme, e a gente é guiado pelo roteiro, né?
A gente é pego pelo roteiro e o roteiro nos leva, né? Como eu falei lá no início do vídeo. Então, o roteiro vai acontecer automaticamente. Então, as ações que a gente vai fazendo, quando a gente não está consciente, né, da realidade, quando a gente não está compondo a nossa realidade, ou seja, projetando o nosso frame futuro, a gente é guiado pelo roteiro e as nossas ações, elas são uma ilusão. A gente pensa que a gente está fazendo escolhas, mas a gente não está. Quem está escolhendo é o roteiro. O roteiro está nos guiando, o roteiro está nos conduzindo ali o tempo inteiro e a gente não está consciente de que, na verdade, nossas ações estão totalmente automatizadas, entende? Quando você escolhe a sua realidade, você compõe a sua realidade, você vai seguir o roteiro. Mas é você quem está escolhendo, entendeu? O roteiro que você vai seguir. Então você controla o roteiro, basicamente controlando o frame futuro. Porque daí a realidade ela não vai ter outra coisa a fazer a não ser te trazer o roteiro para você chegar até lá, entendeu? Porque esse realmente é o seu direito, escolher a realidade que você quer viver. O como, aí realmente ele vai se encaixar automaticamente. Então você controla o como, controlando o que, né? E realmente seguindo o como a partir da sua intuição, a partir do que te empolga a fazer, dos insights que você vai tendo, da inspiração que você vai tendo a cada momento. E quando você achar que está perdido, que parece que nada está funcionando, mantenha o frame futuro, fazendo, vai chegar lá. Daqui a pouco, isso aqui que tá acontecendo aqui agora, qual é a vantagem disso? Por que isso tá acontecendo? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô me sentindo triste? Não, peraí, a gente vai chegar lá. Parece que nada tá funcionando, Deus, parece que nada tá funcionando, mas eu vou chegar lá, entendeu? Se mantenha assim, entendeu? Não deixa a peteca cair, meu amor. Não deixa, entendeu? Vai que vai. Uma hora tu vai chegar lá, você vai chegar lá. Acredite. É isso, meu povo. Até mais. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir. Comenta aqui embaixo se você quiser mais assuntos aí sobre a trança de tuft, porque daí eu posso trazer teminhas mais específicos, né? E se você quiser também, se inscreve no canal. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Um beijo e até mais.